Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Mais um daqueles vídeos sobre as grandes obras literárias brasileiras que com certeza caem no vestibular e você precisa mandar muito bem. Ou então você vai ter uma prova do livro na escola, ou melhor ainda, ó, cereja do bolo. Você precisa de algum conceito, de algum embasamento que vai trazer muito mais credibilidade para você alcançar aquela nota 1000 na redação. Então, essa aula é para você. Pega papel e caneta aí que a nossa aula sobre recordações do escrivão Isaías Caminha vai começar. E antes de começar a nossa aula, eu quero te dar recadinhos importantes. Primeiro de tudo, inscreve-se no canal que de segunda a sexta-feira tem material assim, organizado, caprichado, resumido, de forma simples e objetiva para você ter informação, ter conhecimento de forma organizada e direta. É aqui mesmo que você encontra, tá? Então vai lá, já dá um joinha nesse vídeo, já se inscreve no canal. Segundo recadinho muito importante, tudo que você vai ver nessa aula faz parte do nosso curso de redação, isso aí. Aqui no link da descrição ou então no link da bio, clica lá que você vai direto para o nosso curso de redação, isso aí. Lá no curso de redação nós trabalhamos embasamentos de fato histórico, obras literárias, cinematográficas ou seja, livros como esse daqui que você vai ver o resumão, tá? E terceiro e ponto mais importante de tudo, tudo isso que você está vendo aqui faz parte da playlist Grandes Obras Literárias Brasileiras, tá bom? Todas organizadinhas. Sabe aquelas obras, aqueles livros clássicos, né? Machado de Assis, Saramago, Guimarães Rosa, enfim, aqueles clássicos que vai cair na prova do livro da sua escola ou então que vai cair na prova do vestibular. Todos estão com o nome ali de cada vídeo, organizadíssimo para você dar um clique e ter informação à sua disposição, informação de qualidade, hein? Bom, recadinhos dados, agora sim a gente vai para nossa aula. Pessoal, olha só, a nossa aula aqui sobre o resumo desse livro, ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Primeiro, eu vou dar aquelas informações técnicas que a gente fala aqui. O que é informação técnica, Pro? Ah, a sua professora vai querer saber qual é o estilo literário, é romantismo, é modernismo, é classicismo, entende? Qual foi o ano de publicação, qual que é o foco narrativo, enfim, ela quer saber essas informações mais técnicas, tá, da literatura. Por conseguinte, segunda parte aí, eu vou vir com um enredo, né? Aquela história. Eu quero saber qual que é a essência da história, eu quero saber um pouquinho dessas narrativas, porque a professora vai me perguntar o que que acontece nessa história, o que que acontece nesse livro. É a segunda parte. E terceira e última parte, muito importante, é aqui que você vai refletir, analisar, anotar para você sair consciente do que trata o livro. Afinal de contas, será que ele vai tratar sobre um tema social, um tema político, econômico, cultural? O que é que esse livro aí, na realidade, ele quer me passar de mensagem? Fez sentido? Bom, então essas são as 3 partes da nossa aula e agora eu vou para a primeira parte aqui, tá bom? Anote aí, o nome do livro é Recordações do Escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. Lima Barreto nasceu em 1881 e faleceu em 1922. E Lima Barreto era filho de uma ex-escrava com um vigário, isso mesmo, né, pessoal? Então você já vai ver aqui que tem bastante questões culturais. Olha só, a gente está falando de 1881, que é antes da abolição da escravatura. A gente está falando que a mãe dele era ex-escrava, a gente está falando que ele é negro, ele vai ser morador de periferia, o Lima Barreto, e também, né, ele é resultado aí, digamos, de uma relação entre uma ex-escrava e um vigário, a igreja, né, alguém representante da igreja, porque a igreja nesse período ela também tinha bastante poder aí. E ponto importantíssimo aqui para você entender do nosso Lima Barreto, você vai perceber que ele é um garotinho que tem sede de informação, um garotinho que tem sede de conhecimento, um garotinho super estudioso, tá? Porque isso daí, digamos que é um reflexo do pai dele, tá? É como se fosse uma herança ali que o pai dele deixa para ele. A igreja nesse período, pessoal, ela tinha bastante domínio da informação, domínio do conhecimento. Então, o pai dele é visto como alguém culto. Sabe aquele pai, aquele tio, aquele avô, que ele sempre tem conhecimento sobre os grandes fatos históricos, ou então que basta você perguntar para ele: nossa, eu não sei quem foi Getúlio Vargas, e ele te dá uma aula de 10 minutos ali. É mais ou menos isso que era o pai do Lima Barreto. Bom,
Agora eu vou vir aqui para a gente falar sobre a parte técnica do livro, tá? O livro é considerado como pré-modernismo, isso daí porque ele foi publicado em 1909 e a Semana da Arte Moderna foi em 1922. Então é um estilo de época antes do modernismo, ou pré-modernismo, 1909, sua data de publicação, tá? A história se passa no Rio de Janeiro e o livro todo é escrito em primeira pessoa. É esse escrivão Isaías Caminha que vai narrar, contar, falar da sua história. Ele vai colocar aí as recordações de vida dele nesse livro. Bom, primeira parte entrega para você, vamos para a segunda parte da aula, onde eu vou falar um pouquinho da história, tá? Da narrativa dessa obra. Isaías Caminha, ele nasceu no interior do Rio de Janeiro, de uma família muito humilde. A mãe dele também era uma ex-escrava e o pai dele era um vigário. Também, você percebe que vai tendo algumas relações bastante semelhantes com esse Isaías Caminha e Lima Barreto, tá? Ah, detalhe, anota aí, por favor, anote aí. O Lima Barreto, ele era um jornalista e escritor. Isso, além de escrever livros, ele também trabalhou em redações de jornais. E você vai entender por que eu dei essa pausa aqui agora para lembrar você disso. Bom, e então ele nasceu no interior do Rio de Janeiro. O pai dele era aquela pessoa que eu te falei, que tinha bastante conhecimento sobre fatos históricos, bastante culto, bastante informação sobre economia, sobre cultura, sobre história, e ele admirava bastante isso no pai dele, né? O pai dele também tinha, assim, aguçava nele uma curiosidade pelo estudo. É como se o pai dele teve um diálogo um dia que estava perguntando sobre quem era Napoleão Bonaparte, e o pai dele falou, olha, foi um general muito inteligente, isso não se pode negar, mas que ele deixou ali grandes conflitos, ele foi bastante polêmico. Ele, um baixinho de 1,65 m, foi um homem que liderou um exército militar e ainda influenciou na história de outros países. Então, o Isaías Caminha ficava ouvindo essas histórias e falando, mas como assim? Era como se aguçasse a curiosidade dele pela informação, pelo estudo, porque o pai dele nunca dava uma informação por completo, sabe? Aquela explicação, aquela explanação. A ideia mesmo era trazer o Isaías Caminha para os estudos. Bom, e lá foi esse garoto. Ao longo da vida dele, ele pesquisou bastante, ele estudou bastante. Digamos que ele era mais tímido, mais inocente ali, e toda a energia, toda a dedicação dele era bastante para os estudos. Bom, e ele foi crescendo, ele morava no interior do Rio de Janeiro, informação aí de fato histórico, por isso que é legal a gente conhecer de contexto histórico para falar de uma obra. Aqui nesse momento a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, isso, ele morava no interior, e ele sempre ouvia falar dessa capital do Brasil que era muito rica, que estava em pleno desenvolvimento, que lá que a vida acontecia, que lá que as pessoas tinham oportunidade. Então, desde garotinho, ele já vinha com esse sentimento de que quando eu crescer eu quero ir para a cidade grande, quando eu crescer, eu quero estudar na cidade, eu quero procurar emprego na cidade. E assim foi, tá? Toda a sua adolescência, digamos que esse desejo foi se alimentando cada vez mais. Ele estudava bastante e o pai dele conhecia um deputado Castro. O deputado Castro era um grande influente lá na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e que chegou, né? O pai dele chegou a comentar com esse amigo dele, falou: olha, meu filho tem muita vontade de ir para a capital, trabalhar, estudar. É um menino muito dedicado, muito inteligente, e eu tenho certeza que ele não vai te decepcionar. Então, o deputado fez uma carta de recomendação, né? E quando o Isaías, olha, sozinho, viu? Aqui já tá a coragem desse garotinho. Ele foi sozinho para essa capital com essa carta de recomendação para mostrar para o deputado Castro. Chegou lá procurando, sabe? Quando você procura alguém para falar, olha, sou eu, é de mim que falaram, sou eu que estou buscando emprego, sou eu que estou buscando estudar, me dá uma oportunidade. Ele tentou, pessoal, por dias falar com esse deputado, mas não conseguiu. Bom, já estava ali, digamos, há quase 2 semanas no Rio de Janeiro, né? O livro aqui conta, ele digamos assim, curioso e achando aquela capital linda, mas também, por outro lado, triste por não estar conseguindo falar com esse deputado. O
O que o livro está deixando claro aqui, tá? Vamos considerar algumas informações. Ele só tinha uma carta de recomendação, era um conhecido do pai dele, não era um amigo muito próximo, o pai dele nunca tinha trabalhado, nunca tinha tanta proximidade com esse indivíduo. O Isaías Caminha, ele era negro, ele era humilde, então é como se o livro já estivesse dando uma dica pra gente de como que é difícil, digamos, essa relação, né? Como que as classes sociais, embora elas estivessem ali todas naquela grande cidade, na capital da nação, mas como que havia uma separação, um distanciamento social das classes sociais. Pegou aí a ideia? Bom, ele ficou por semanas tentando contato, resumindo, não conseguiu contato com esse deputado Castro, e ele já observava que nesse período no Rio de Janeiro tinha uma editora de jornal que era muito forte, que era muito influente, que era a grande mídia da região. Sabe, o grande canal hoje de TV aberta, ou então uma grande plataforma digital de informação. Digamos que aquele era o veículo de informação das massas, o que chamava mesmo a atenção, que era o tal do jornal O Globo. E ele via aquilo e ele ficava encantado, né? Porque principalmente nesse período, os jornalistas, os redatores, os escritores que trabalhavam no jornal O Globo tinha bastante, como é que eu posso te falar, status quo na sociedade. Eram bem vistos, eram os caras, eles eram os tais influencers digitais de hoje em dia. Empolgante. E ele passa a procurar trabalhar nessa edição. Ele vai lá, bater na porta mesmo, procurar se tem vaga. Ele tá lá quase toda semana, até que um dia ele consegue uma chance de trabalhar nesse jornal O Globo. Isso aí. Ele começa como estagiário. Sabe quando você começa naquele primeiro emprego, ou naquele primeiro curso, ou naquela primeira escola, naquele ambiente que você vai se apaixonando, você vai conhecendo cada vez mais. Era um ambiente mágico para ele, era tudo que ele queria, afinal de contas, ele estava no coração da informação da mídia naquele momento. Bom, então ele chegou lá e ele dedicava, hein, garotinho inteligente, garotinho dedicado, culto, com bastante informação, não deu outro. Ele começou a chamar atenção e as pessoas ali gostavam dele. Ele conheceu o Lourenço, que era chamado de Flock, que era um dos redatores ali, digamos que fazia bastante reportagens voltado à elite brasileira e digamos que, como é que eu posso te falar assim, ele elaborava ali redações, textos que eram um certo elogios à elite brasileira. Você entende? Sabe quando você abre o jornal, abre uma revista, abre lá um site e você vê falando de uma empresa que o João Lourenço de Albuquerque abriu e que aquilo está formando e ofertando novos empregos. Sabe, quando a elite faz alguma coisa, quando a elite ela promove alguma expansão da economia e que isso de certa forma é bom para a economia, é bom para a população, era mais ou menos isso. Ele buscava fazer bastante matérias que elogiava e que dava espaço para a elite brasileira, você entende aqui? Então ele era bastante quisto pela elite, tá? Bom, e ele sabia como manejar isso, sabe? É como se o que você faz, o que você produz, a elite gosta, então você sabe também manter essa elite dependente de você, manter essa elite simpática contigo, você sabe agradar ela, porque na realidade você quer controlar essa elite. É mais ou menos isso daqui, tá? É como se cada vez que alguém fosse da elite promover algo importante na sociedade, sabia que tinha que procurar o Lourenço, porque o Lourenço ia elaborar uma matéria e a matéria do Lourenço ia chamar a atenção das pessoas, e chamando a atenção das pessoas ia dar mais visibilidade para o negócio da elite. Fez sentido aí? Bom, voltando ao raciocínio. Ele também conheceu o Loreban. Loreban era o diretor do jornal. Loreban, ele fazia bastante matérias sensacionalistas. Quem é que não liga de vez em quando lá a televisão ou ouve num canal, num jornal, tá passando lá na casa do tio, da vizinha tal, e ouve aquele jornal da tarde que tá falando de grandes crimes, da criminalidade, aquele sensacionalismo, ou então aos domingos. É mais ou menos isso que era a tira do espaço ali, né, jornalístico desse diretor. Então ele já foi percebendo que as pessoas na realidade elas utilizavam, elas manejavam, elas sabiam manipular a informação. Você entende aqui? Elas sabiam como pegar ali de repente um fato muito tranquilo e como é que eu posso te falar? Te dá muito mais audiência para aquilo, dá muito mais efeitos alarmantes para aquela informação. E nisso você tinha público e nisso você tinha mais espaço na mídia. Tendo mais espaço na mídia,
você como redação era importante, era uma das maiores, né? Todo mundo sabia que se precisasse alardear alguma coisa tinha que procurar o jornal O Globo, todo mundo sabia que o jornal O Globo era que tinha ali mais assinantes, bom, e era assim a vida dele, tá? Ele, digamos que saiu daquele rapazinho humilde ali, mais introvertido, mais tímido, para alguém que entendeu como que a máquina funcionava, para alguém que andava também nesse jogo. Até que um dia, pessoal, o que aconteceu? Tava ele lá na redação, né? Mais um dia normal, e o Lourenço, o Flock, tava com dificuldade de elaborar uma das matérias. E sabe aquela pressão de ter que produzir algo, de ter que produzir o trabalho, senão você corre o risco de ser desmentido, senão você já não é mais bem quisto naquele lugar, senão você cai em decadência, você já não produz tão bem. Era mais ou menos isso, tá? Bom, então o Flock estava lá desesperado, algumas semanas não conseguindo. Ele já estava num nível de estresse muito grande, até que esse nível de estresse chega a fazer com que o Flock tire a própria vida, exatamente. Aí, quem chega lá na redação no momento, e olha, isso foi no ambiente de trabalho, tudo ali, tá? De repente, chega lá o Isaías, vê aquela situação, ele fica ali assustado com aquilo e ele sai correndo buscar o Lourenço, sim, o diretor do jornal. Quando chega lá, o Lourenço tá com uma amante no meio do escritório. E a partir daquele dia, digamos que o Lourenço sabia que dependia, perdão, o Loreban, que era o diretor, sabia que ele dependia do segredo que o Isaías guardasse, que era essa amante. Era como se agora quem tinha o chefe na mão era o jornalista, era o Isaías, porque ele tinha esse segredo. E olha, nem partia dele querer contar para ninguém não, tá? Mas o chefe dele tinha tanto medo disso que começou, digamos assim, a dar novo cargo, novo espaço. Tinha uma coluna lá que falava sobre o ambiente militar naquele período, né? Porque era um período que o assunto militarismo no Brasil e as forças militares, elas eram bem quistas, elas eram bastante importantes, elas tinham bastante imponência, entende aqui? Muito mais do que hoje. Se hoje já tem, imagine o brilho que isso tinha naquela época. Bom, e quem vai escrever agora essa coluna sobre isso daqui? Exatamente, o Isaías Caminha, porque agora o diretor lá do jornal achava que tinha que estar tudo na mão dele para manter ele ali, digamos assim, sabe, simpático, agradar ele para que ele não contasse esse segredo. Bom, o Isaías Caminho, ao invés de ele entrar nisso e ficar feliz, ele vai percebendo o quanto que aquele ambiente, ele é cheio de falcatruas, ele é cheio de, sabe, é como se tivesse um rabo preso com o outro, sabe? Um dependendo de favor do outro, e aquilo vai cada vez mais desanimando ele. Tanto que um dia ele tá tão desanimado daquilo, que olha, ele já nem sente mais prazer em escrever, ele pede demissão. Isso aí, ele sai do jornal, fica num ambiente muito depressivo depois, até que supera isso e vai ser político. Ou seja, você percebeu que a saga do herói é alguém que olhava para uma situação, olhava para uma cena, tinha grande paixão por aquilo, mas chega no momento que ele se desilude daquilo e sai debandado, sai correndo daquilo ali. É quando você está muito apaixonado por uma situação, por um curso, por um trabalho, você chega, vai conhecendo algo que te desmotiva e você sai e debandeia, sai correndo daquilo ali. É como se ele tivesse, digamos, se desiludido com todo aquele ambiente. Coisa triste. E o livro acaba aqui, pessoal. Agora eu vou para a terceira parte. De repente você pensa, nossa, Pro, mas o que o livro tá querendo falar? Poxa, era tudo para dar certo? É, mas na realidade, o que ele tá querendo fazer aqui? Uma denúncia. Uma denúncia sobre o quanto que a mídia, ela maneja a informação. O quanto que essa elite, ela é a hipocrisia. Na realidade, quem tava ali, o que ele tá querendo falar, né? Que todos esses redatores, que esse jornal, que essa redação, ela não tava ali apaixonada pela ideia de contar histórias, de dar informação, de transformar essa informação, digamos, numa obra de arte que era um jornal. Não, a ideia não era isso. Era simplesmente trazer público, nem que para isso precisasse dar mais sensacionalismo, aumentar. E o quanto, digamos, que esse chefe dele, que ele até admirava, o quanto que as pessoas, elas te manipulam, te manejam. Ele estava triste ali porque ele falava, será que eu sou merecedor desse cargo ou será que eu estou tendo esse cargo apenas pelo medo do meu chefe aqui de que eu conte para todo mundo que eu vi? Você entende? Será que eu não tenho esse valor então? Será que eu não tenho esse compromisso, essa responsabilidade, essa capacidade de realmente ser esse cronista? Eu estou apenas sendo por um mero favor que ele está fazendo para mim. Então, digamos que ele foi se desiludindo com toda essa hipocrisia da elite. Além disso, você tem a questão do racismo, que é falada no início da aula.
Você tem a questão da escravidão, porque afinal de contas a mãe dele era uma ex-escrava. Você tem um ambiente hostil, percebe que ele tentou falar com o deputado, não conseguiu. Ele via aquela cidade grande, ficava apaixonado, mas não tinha um espaço para ele entrar, até que ele conseguiu ali um cargo pequenininho dentro do jornal. Tem ainda a questão da desigualdade social, o quanto que essa capital brasileira, ela era, digamos assim, um exemplo claro do distanciamento social. O quanto que você estava num período ali de desenvolvimento, porque a gente está falando do comecinho do século XX no Brasil, que foi um grande período desenvolvimentista e industrial, mas o quanto que isso era excludente, o quanto que isso era um ambiente hostil, um ambiente desigual, um ambiente de marginalização conforme a sua classe social. Fez sentido aí para você? Então, quando você falar de minoria social, educação, porque afinal de contas, o que deu espaço para ele, né? O conhecimento, a cultura, o que ele tinha de conteúdo, tá? Então, quando você falar de minoria social e educação, certamente Isaías Caminha te ajuda. E não menos importante, claro, a cereja do bolo aqui da aula para você, a ideia da tecnologia, porque ele está falando do quanto que essa máquina de informação, ela também era, de certa forma, enviesada, ela era parcial, ela sabia como que ela tinha que contar e por que ela tinha que contar e para quem que ela tinha que contar. Não era informação simples, sabe? Sem grandes panos cor-de-rosa, não era a informação vestida de algo. E a cereja do bolo aqui, o quanto que essa mídia, que é essa máquina de informação, que é esse jornal, o quanto que na realidade ele não dava informação simples e pura, né? Informação clara, informação crua ali. Ele vestia essa informação, ele sabia como que ele tinha que contar, para quem que ele tinha que contar e como que ele contaria, como que ele vestia essa informação, porque ela era manipulada. Você entende aqui? Então, quando você falar desses 3 tópicos, certamente Recordações do Escrivão Isaías Caminha é uma ótima pedida para você dar muito mais credibilidade para sua redação. Prontinho, compromisso entregue, promessa cumprida aí para você, aula organizadíssima para você mandar bem na sua prova do livro, mandar bem na prova do vestibular, mandar bem naquela redação. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se te deu insight, se você entendeu a informação, se o vídeo foi bom, compartilha conteúdo para aquele amigo, para aquela amiga, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer, que eu tenho certeza que ele também está precisando, tá? E claro, comenta aqui o que você achou de mais interessante, se você já tinha lido o livro e tiver alguns insights, se você nunca leu, e o que você achou ali de mais importante na história. Conta aqui que eu vou adorar te conhecer, adorar conhecer a sua opinião, tá bom? Pessoal, agora sim, muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado, e vai lá, gabarita essa prova.